combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 14 de maio de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere, daqui a pouco esse programa vai estar disponível também em todas as plataformas de podcast. Tem reprise logo mais na Plena TV. Pelo comando aí, a Alexa, agora você pode ouvir a Folha FM, em todo instante você pode ouvir, agora também é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, pelo aplicativo também exclusivo da Folha, tanto para Android quanto iOS, você acompanha aí a nossa programação onde você estiver. São 7h11 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações desta quarta-feira, e hoje,
pra gente aqui, já com 18 graus é frio. Hoje tem temperatura baixa agora pela manhã e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje que a temperatura não deve subir muito. A mínima de 18, a máxima de 24 graus e aqui no centro agora faz 19 graus. Não há previsão de chuva para o decorrer do período, mas a temperatura também, né, não sobe, estamos no outono brasileiro. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer, a satisfação de receber aqui neste Folha no Ar a Anique Rebelo Assede, promotora de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos. Doutora Anique vem para conversar com a gente, especialmente sobre esse mês de maio, que tem aí na cor laranja um alerta para ser o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Casos que vêm ao longo dos anos crescendo muito, deixando o país, nosso país inclusive, numa posição muito ruim em relação a outras nações, com relação a esse crescimento, né, da violência, da exploração sexual, do abuso, né, também dessas crianças e adolescentes. E a Anique vem para falar sobre as ações do Ministério Público, ela é promotora do Ministério Público da Infância e Juventude de Campos, então conversa com a gente sobre a importância desse mês, fala também das conquistas e desafios da Promotoria da Infância e Juventude em Campos, nesta manhã de quarta-feira, e claro, né, todas as orientações. Tem sempre aquela pergunta, assim como também no caso da violência contra a mulher, porque existe um aumento nos dados da ABRINC, do Ministério, de relatos sobre abuso e também de exploração sexual. Aí vem aquela pergunta, será que o sistema que está melhor, que está absorvendo mais, que está mais acessível, que está mais combativo, ou é a população que está mais atenta, mais encorajada, mais alerta, o vizinho que de fato está fazendo o seu papel, né, de meter a colher lá quando a briga é com, no caso, né, do exemplo, marido e mulher, mas também quando tem exploração às crianças e adolescentes. Então, tudo isso nós vamos conversar aqui nesta manhã, mas já agradecendo aí sua presença, Anique. E vamos falar também daquele projeto Infância em Ação, que está lá nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, né, conseguindo aí levar essa mensagem importante, que é um projeto da Anique, pessoal, que usa, né, todo esse sistema, né, com a força que tem para levar conhecimento, para levar e também cobrar das autoridades. Um fato importante é isso, né, a respeito de ações efetivas de políticas públicas para a saúde, para a educação, para o exercício. A Anique também é corredora, né, Anique? Então, atleta aí de primeira linha, então a gente vai falar sobre isso. E a importância desse esporte, desse exercício também na infância e na juventude. São 7h15. Vamos às manchetes de hoje do portal do jornal Folha da Manhã. Desculpa, hoje é o impresso Folha da Manhã nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Olha a vacina da gripe aí, hein? Nossa, já começou o andaço de gripe aí, não tá brincadeira não. Então aproveite, para idoso tem uma vacina especial, uma vacina reforçada na clínica Plínio Bacelar. Também com o patrocínio de Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h16 em Campos, 19 graus. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, no impresso. É destaque principal na capa do jornal.
Operação da Civil em Campos investiga lavagem de dinheiro. Suposto esquema teria movimentado 220 milhões e dono do rancho Gabriela foi um dos alvos. Está na capa do jornal. A delegada Ana Carolina Medeiros disse que essa foi a primeira fase da investigação. O ENF lança edital para preencher 158 vagas de diversas funções. Vem aí concurso público na UENF. Na página 3 do jornal Folha da Manhã de hoje, você acessa todas as informações, hein? Segunda fase de obra do arquivo na reta final. Solar do colégio, sendo aí finalmente protegido, né? Pelo menos essa é como se fosse uma caixa em volta de toda a estrutura, para que daí então, né, comece a fazer a reforma definitiva. Partido Novo em busca de crescimento em Campos, está na página 2. Ainda no jornal Folha da Manhã, no impresso, ostentação de armas em vídeo gera abertura de inquérito policial. É uma afronta, tá aqui, ó. A audácia, vídeo de bandidos ostentando armamento pesado de Santa Rosa viralizou nas redes sociais. Só um comentário rápido. Eu olhei, quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu falei, deixa eu ver se eu conheço Santa Rosa aqui. Naturalmente eu não conheci, não reconheci ali a área, mas fiquei pensando, gente, isso é do Rio, isso é de outro... Não, é de Santa Rosa mesmo. Deputado aciona MP para apurar mortes, jovens eletrocutados. Também, caso aconteceu em Guarulhos, no Parque Boa Vista. Ainda para fechar aqui o Jornal Folha da Manhã, Paulo Irano, abre aspas, já repassamos 1,2 bi à rede contratualizada, fecha aspas. Ancelotti é o novo técnico da seleção. E para fechar, morre o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. É destaque aqui no ponto final, na página 4 do jornal Folha da Manhã. Deixa eu trazer aqui, são 7h19, deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, a Nick Rebelo da Sede, promotora de justiça, de tutela coletiva da infância e juventude de Campos, digital influencer também, Anique? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui junto, né, com o Grupo Folha da Manhã, é sempre uma honra, né? É um veículo de comunicação tão importante na nossa cidade, e tratar de causas relativas ao direito das crianças e adolescentes também é uma oportunidade ímpar, né? Quanto mais a gente conseguir divulgar isso, eu considero que a informação é uma das ferramentas mais importantes para a gente enfrentar temas como esse que a gente vai tratar hoje aqui, né, do combate à violência sexual infantil. Então, agradeço muito o convite, fica aqui o meu bom dia a todos. Para quem não entendeu ou não está acompanhando, é que existe um canal nas redes sociais, a gente vai falar sobre ele, acho que mais para o segundo bloco, porque eu considero, assim, pessoal, posso estar errado, mas é uma conquista aí, né, do Ministério, que é um projeto pessoal da ANIC chamado Infância em Ação. E lá nas redes sociais está para você seguir, depois vamos colocar aqui no chat do Face, Infância _em ação. Só você digitar aí, você vai lá no Instagram, você vai achar rapidamente. E por isso, eu falei da influência. E sim, com certeza tem uma influência muito boa. E a parte boa da nossa web, da nossa internet, são esses influenciadores aí do bem. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, pedir para ele abrir essa pauta com a gente nesta manhã. Mas antes, Aloysio, vou pedir sua gentileza, você que acompanha bem de perto a política. Ontem, o Uruguai, e eu, assim, muito particularmente considero que o mundo perdeu um líder
E vou até, antes de você comentar o que você pensa, como você vê, vou só dar um pitaco aqui. Para os países que têm o volume de corrupção alto, acho que o Mujica deixa um legado assim sensacional, espetacular, sobre essa questão de envolvimento com o poder público, envolvimento com a política e com essa questão de corrupção. Morre o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, destaque aqui no jornal, como a gente já falou. E eu trago o seu bom dia, Luiz, e aí por isso peço a você também para, antes de abrir a pauta, a gente comentar sobre esse falecimento do Mujica. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, promotora Nick. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Nosso bom dia especial aí ao ouvinte, leitor. Eu trago essa coisa do jornalismo impresso. Telespectador, pelo streaming. A Nick e Cláudio são digital influencers. Eu sou ainda na velha guarda da imprensa escrita. Pais de alunos, professores, motorista aplicativo, taxistas. Antes de começar a entrevista, eu não podia deixar de registrar, morreu ontem uma pessoa diferente na história da América do Sul, do Uruguai e da América do Sul. Diferente no sentido positivo. Geralmente a gente tem pessoas diferentes no sentido aqui na América do Sul, sobretudo em política, né? Caudilhos, uma tradição ruim de líderes personalistas, né? Mujica, ele foi do grupo guerrilheiro marxista-leninista Tupamaros, era um contexto de Guerra Fria, nos anos 60, né? União Soviética e Estados Unidos. A partir da Revolução Cubana, em 59, a esquerda passou a ter como espelho o que aconteceu em Cuba, né? E tentou reproduzir. Em contrapartida, os Estados Unidos, né, financiou ditaduras militares aqui no continente, no Brasil, na Argentina, no Chile e também no Uruguai. A ditadura do Uruguai, civil-militar, durou de 73 a 85. Mujica foi preso, tomou 6 tiros, ele foi alvejado por bala 6 vezes, foi preso, torturado, preso 14 anos, dentre os quais, desses 14, 8 anos na solitária, né? Onde não tinha acesso nem a pinico e nem a colchão. Ele, inclusive, quando sai da prisão, ele leva o pinico que ele conseguiu duras penas com flores plantadas, né? E quando ele sai da prisão. Sai em 85, ingressa na chamada Frente Ampla, que é uma frente de partidos de centro-esquerda e de esquerda do Uruguai. Se elege nos anos 90 deputado, depois senador, e pela experiência campesina dele, ele veio da família de campesinos, né, de pequenos agricultores, ele ingressa como ministro da Agricultura do governo Tabaré Vázquez, ali nos anos 2000, que foi o primeiro presidente de esquerda do Uruguai e o primeiro a romper com o rodízio entre os partidos Colorado e Nacional. O Nacional também chamado Blanco, né? Essa coisa de Colorado e Blanco polarizou a política do Uruguai do século XIX em diante. Inclusive, um dos motivos da Guerra do Paraguai, na década de 60 do século XIX, em que o Brasil foi protagonista, foi essa coisa de Colorado e Blanco, né? E o Tabaré Vázquez quebra e Mujica sucede. Se elege presidente em 2009, ganha no segundo turno, leva ao governo uma pauta diferente, né, para a esquerda, sobretudo latino-americana, em que prioriza a educação, isso está dentro do escopo da esquerda, energia, uma pauta que é muito do século XXI, meio ambiente e segurança pública, que é uma pauta que a esquerda pré-Muro de Berlim, inclusive no Brasil, tem muita resistência, né? Na pauta de costumes foi muito marcante. Ele legalizou a maconha,
legalizou o aborto, o matrimônio igualitário a casais homoafetivos e a adoção de crianças por elas, né? E teve conquistas muito importantes também na economia. O desemprego no período dele, o governo dele caiu de 13% para 7%, a taxa de pobreza nacional caiu de 40% para 11%, e o salário mínimo no país cresceu 250%. Então, são conquistas econômicas do governo dele, né? O povo melhorou muito a qualidade de vida. O Mujica sai do poder em 2015, ajuda a eleger Tabari mais uma vez presidente. Ele próprio, Mujica, se elege mais duas vezes senador. Em 2024, ele descobre o câncer no esôfago, que o matou ontem, né? Mas não impediu de ser, naquele mesmo ano de 2024, o principal cabo eleitoral de Armando Orsi, que é o atual presidente do Uruguai. Porque entre o segundo governo de Tabari e o de Orsi, nós tivemos o governo Luiz Alberto Lacalle Pou, de direita, né? Que é assim, também impressionante no Uruguai o convívio pacífico e respeitoso que há entre direita e esquerda. Né? O Luiz Alberto Lacalle Pou sempre teve um convívio muito bom com o Mujica, e vice-versa, né? O que mais marcou em Mujica, eu quero crer que é o exemplo de vida dele. Né? Muita gente fala, mas viver é difícil. Ele, enquanto presidente, ficou famoso porque ele guiava um Fusquinha Azul, 82. Ele gostava muito do carro. Ele recebeu, enquanto presidente, recebia 270 mil pesos mensais. Ele doava 70% desse dinheiro para a Frente Ampla, o partido dele, e para um fundo de construção de moradias populares. E ele mesmo morava numa chácara na zona rural de Montevidéu, onde cultivou flores hortaliças até o final de sua vida, né? E se mantinha só com o restante do salário, com 30%. Muita gente compara Mujica com Lula, mas o fato é que Mujica mostrou muito menos personalismo e ambição pelo poder. Né? Se elegeu presidente uma única vez e ajudou a eleger ao cargo 2 sucessores de esquerda. Mujica foi contemporâneo de Lula, é verdade. Lula 10 anos mais novo, Lula tem 79. No entanto, a intransigência democrática de Mujica, que criticava a ditadura da Venezuela, do Maduro, chamava pelo nome do que é ditadura, criticava a ditadura de Cuba, do Canel, criticava a ditadura do Ortega na Nicarágua, chamava pelos nomes que são, pelos nomes pelo nome que é ditadura. Não passava pano para a ditadura, ao contrário de grande parte da esquerda latino-americana e brasileira. Porque Mujica, o Uruguai fez parte do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, e depois do Brasil Império, né? Entre 1817 e 1828, como província cisplatina. O Uruguai é um pequeno enclave brasileiro que fala castelhano na bacia do Rio do Prata. Ele próprio dizia que o Brasil é nosso irmão mais velho. Mujica dizia isso. Só que o irmão mais novo deu certo, né? Porque o Uruguai ostenta um dos menores PIBs per capita e índice de qualidade de vida da América do Sul. Ele tem várias frases que são antológicas, mas eu termino com uma delas. Quando você compra algo, não compra com dinheiro. Compra com o tempo de vida que teve para gastar para ter esse dinheiro. Mas com uma diferença. A única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta. Eu acho muito difícil. Pode ser um sonho para muita gente de esquerda, direita ou centro. Mas o Uruguai produziu, que é um pequeno país, produziu um grande homem que viveu esse sonho. Então, acho que a figura é muito marcante. Quer seja você de esquerda, de direita ou de centro, América do Sul, Uruguai e América do Sul perderam ontem um grande homem. Desculpa, Nick, fazer esse preâmbulo com Mujica, mas acho que era necessário. Sim, com certeza. Vamos falar do mês, que é do mês de maio, Maio Laranja. Como é que estão as programações? Se combate a exploração infantil, na exploração sexual infantil, como é que está a programação para esse mês? Bom dia.
Bom dia, Luiz. Mais uma vez é sempre bom estar aqui em contato com vocês. Então, maio é um mês muito importante para as crianças e adolescentes, né? Por conta da campanha do Maio Laranja. É uma campanha que nasceu em razão de um caso de violência contra uma criança de 8 anos, um caso que teve uma repercussão gigantesca, aconteceu em 1973, foi no estado do Espírito Santo, com a criança Araceli. Foi um caso que repercutiu e gerou um repúdio social muito grande, levou 20 anos para ser apurado, e infelizmente o processo foi arquivado por falta de provas em relação aos autores. A Araceli era uma menina de 8 anos que foi sequestrada na escola, violentada e morta. O corpo foi desaparecido por vários dias e quando foi encontrado foram verificados os indícios dessa violência bárbara. O caso causou realmente um repúdio e a falta de punição dos autores pela conclusão da justiça de que não existiram provas, foi algo bastante revoltante. Esse caso motivou, a morte dela aconteceu no dia 18 de maio, que ficou sendo, a partir do ano 2000, aqui no Brasil, né, por lei, o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e à Exploração Sexual Infantil, como realmente um alerta para gravidade e proporções que esse tipo de violência pode causar na vida de uma criança e de uma família inteira. Então, a partir daí, nós temos a campanha Maio Laranja, que acaba repercutindo o mês inteiro, embora o dia 18 seja o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual, e várias ações vêm sendo desenvolvidas no nosso município, com a intenção de gerar conscientização popular sobre a gravidade desse crime, como panfletagens, realizações de palestras, realizações de eventos, né, oportunidades como essa que a gente está tendo aqui de tratar de um tema tão relevante nos veículos de comunicação. Então, todas essas atividades visam realmente a conscientizar a população da necessidade de estar atento à prática desse crime, especialmente porque é um crime que a gente chama de silencioso. Na maioria das vezes, as estatísticas mostram isso, ele acontece no ambiente familiar e ele é praticado por pessoas que convivem com a vítima, muitas vezes da própria família, né? O que fica difícil de ser, muitas vezes, identificado. O abusador, na maioria das vezes, ganha a confiança da vítima, é alguém próximo a ela, e num primeiro momento ela se deixa conduzir por afeto, por atenção, e depois ele se vale dessa confiança justamente para praticar esses atos hediondos. Então, romper com esse silêncio é muito difícil, porque para a vítima é difícil falar, além de ser um crime que envolve a própria intimidade pessoal da vítima, tanto para criança, adolescente, como até para adultos, né? Já é difícil falar de algo tão íntimo, quanto mais quando se sente subjugado hierarquicamente a uma figura de poder, a um padrasto, um pai, um avô, enfim, a alguém, um professor, enfim, alguém que esteja, né, numa posição de vantagem em relação à vítima. Então, justamente os sinais de comportamento dessa vítima é que muitas vezes são os indicadores principais dos indícios de que algo está acontecendo. Daí a importância das campanhas, divulgarem essas informações sobre comportamentos que podem ser identificados nas vítimas para contribuir para o fato de que essa violência seja interrompida e denunciada. Nick, deixa eu abrir meu áudio aqui, deixa eu ver só tá aberto. Desculpa. Não, eu acho que essa coisa de ser, assim, dormindo com o inimigo, acho que é uma das piores partes de todo esse processo. Não só pela crueldade, pela covardia de estar ali junto todo dia, mas, sobretudo, por essa questão das imposições de poder, né? É o pai, é um padrasto, é um sempre superior, né? E automaticamente você já tem ali esse medo. Inclusive eu conversei recentemente com o pessoal daquele programa Fortalecer, que você também conhece bem,
E a gente falava aqui sobre esse aumento do número de denúncias no Brasil. O Brasil, por exemplo, hoje ocupa a 5ª posição num ranking de 51 países com o maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. De 2022 a 2024, o Brasil figurava lá entre os 25º, 27º lugar. De lá para cá disparou, veio para 5º lugar, perdendo só para Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Como que o Ministério Público vê esse crescimento? E aquilo que a gente falava, há uma disposição maior das vítimas, de todos os envolvidos, de denunciar, ou o sistema melhorou com o Disque 100, com o acesso das pessoas aos canais de informação? De denúncia, né? Desculpa. Eu acho que vários fatores influenciam na identificação desse aumento da quantidade de vítimas. A pandemia, por exemplo, foi uma fase que a gente atravessou dramática, né, da humanidade, em que, em função da necessidade do isolamento social, muitas crianças ficaram fora dos espaços comunitários. E essa invisibilidade, né, e a inclusão delas apenas no ambiente familiar fez com que muitos casos acontecessem, porque a convivência no mesmo ambiente acabava provocando isso, e a ausência delas nos espaços públicos impedia em que a rede de proteção, escolas, espaços comunitários, hospitais, pudessem identificar sinais desses casos e contribuir para denunciar. Então, acho que houve, durante esses anos, né, que a gente atravessou aí da necessidade do isolamento, uma demanda reprimida, né? Com o passar dessa etapa, né, esses casos começaram a ser denunciados de fato, as crianças voltaram para as escolas, para as aulas presenciais, para a convivência com amigos, enfim, para as praças, e os sinais foram sendo identificados e denunciados. Acredito também que a era digital proporciona realmente, né, a uma gama gigantesca de pessoas, informações que antes não chegavam. Então, eu acho que campanhas e a interação social que a era digital proporciona faz com que sinais de comportamento em crianças e adolescentes que antes não eram percebidos por pais, professores, pessoas do convívio daquela criança, acabam merecendo a atenção. E é a partir dessa atenção também informações sobre como denunciar, né, inclusive pelo Disque 100, como você citou, e outros canais de denúncia, através mesmo do uso da internet para que a denúncia seja feita, porque há sempre um receio muito grande da pessoa que denuncia, né, de se envolver numa situação, de não ter provas muitas vezes, de ter suspeita, mas não ter provas, e isso inibia muito a coragem dessas pessoas em denunciar. Então, esse acesso ao Disque 100, acesso no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um canal de denúncia específico do Ministério Público do Estado do Rio, que é o 127. Temos os canais de e-mails que ficam nos sites oficiais de Ministérios Públicos de todos os estados. Então, acho que isso oportuniza realmente a sociedade a se valer disso, até de forma, às vezes, anônima, para gerar informação. Então, acho que isso vem trazendo essa possibilidade da gente contribuir de alguma forma, as pessoas que fazem parte do sistema de proteção à criança e adolescente, para interromper o ciclo de violência. E é formada assim uma rede, vocês conseguem formar, eu citei o Fortalecer, mas a sua tutela, o seu ministério, por exemplo, a sua promotoria do Ministério Público consegue criar uma rede de proteção, como você disse. E eu queria entender como que você consegue aí atuar no sentido de prevenir, depois a gente vai falar de atendimento, mas assim, no sentido de prevenir ou tentar prevenir situações como essa, junto
a esse programa que a gente falou aqui, da Fundação Municipal da Infância e Juventude, que é o Fortalecer, né, com S no final mesmo, de ser humano, de ser forte, ser resistente, essa coisa toda. A rede pública, e aí eu vou te perguntar também sobre particular, como é que é o processo da rede particular de ensino, principalmente o ensino básico, onde tem ali essa criançada toda, e a própria, o próprio conselho tutelar, como que você consegue criar essa rede e manter esse mecanismo funcionando? Então, quando se trata de criança e adolescente, né, há uma previsão nas normativas legais que cuidam dos direitos das crianças e adolescentes, de toda uma rede de proteção que é composta, né, por várias entidades. E aí a gente pode citar até como uma grande porta de entrada a educação, as escolas, né, que são espaços que funcionam quase como uma extensão da família e que a criança passa ali a maior parte do tempo em que ela não está na família, como sendo aqueles que primeiro podem identificar sinais de violência, seja sexual ou não, de violações de direitos. Mas além da escola, né, temos várias outras entidades, como você citou, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a assistência à saúde, as unidades hospitalares, a assistência social, CRAS, CREAS, toda essa rede, né, está aparelhada justamente para atender na esfera das suas atribuições as crianças e adolescentes. No caso da violência sexual especificamente, a gente teve um avanço em Campos com a implementação de um equipamento que é o chamado CAAC, né, um Centro de Atendimento a Adolescentes e Crianças, que tem por objetivo concentrar num único espaço físico todos esses serviços de atendimento a vítimas de violência sexual. Foi um serviço inaugurado no Hospital Ferreira Machado, aqui em Campos. Em 2021, ainda estávamos no período da pandemia, mesmo assim, a gente conseguiu, por meio de articulações do Ministério Público com o Poder Público Municipal, a instalação desse equipamento na sede do Ferreira Machado. Isso foi resultado, na verdade, de anos anteriores de discussões no inquérito civil com toda a sociedade, Polícia Civil, IML, enfim. E com um acordo com o município, isso foi tirado do papel em 2021 e instalado no Ferreira Machado. Então, no Ferreira Machado, no CAC, nós temos lá salas preparadas de forma humanizada para acolher as vítimas. Então, o registro de ocorrência pode ser feito fora do espaço da Polícia Civil, no próprio CAC, né, que funciona como... A gente tem sempre a ideia, né, de que o hospital é um lugar de cuidado. Então, por isso, a instalação foi feita lá. Então, lá nós temos salas para escuta especializada das crianças pela Polícia Civil, com um sistema de áudio e vídeo para gravação do depoimento da vítima. O exame de corpo de delito também é realizado no Hospital Ferreira Machado, nesse centro de atendimento, né? O médico do IML se desloca até lá para fazer a perícia, o exame na vítima. Temos o acolhimento 24 horas dessa vítima e da família por assistente social, psicóloga, médicos para ministrar os primeiros cuidados, a profilaxia, principalmente se o crime noticiado aconteceu há pouco tempo. Então, a ideia era evitar a revitimização da vítima, para que ela não tivesse que passar por todos esses setores, que normalmente é o que acontece quando o município não tem esse tipo de equipamento, né? A mãe primeiro se dirigia à delegacia, registrava o fato, pegava uma guia, ia no IML, se submetia a uma espera para que o exame fosse feito, depois ia procurar cuidados médicos, enfim, era todo um conjunto, né, de atos que faziam com que esse processo de sofrimento fosse ainda mais ampliado. Então, acredito que, como você falou, né, o que pode ter também contribuído para aumentar o número de identificação dos casos. A ideia da instalação do CAAC foi realmente a de oportunizar a vítima
um espaço mais acolhedor para que os seus responsáveis legais pudessem ser encorajados a denunciar o fato, sabendo que seriam acolhidos num ambiente humanizado. As salas de escuta especializada, elas são decoradas com motivos infantis e tudo, para que a criança se sinta realmente à vontade para falar do fato, e uma vez gravado o depoimento, ele possa ser utilizado em outras instâncias, inclusive judiciária, né, para que o próprio juiz, assistindo o áudio e vídeo, possa se sentir satisfeito com as informações ali contidas, evitar novamente ter que ouvir a criança, ela ter que tratar desse fato novamente. Então, eu considero que o CAAC foi um importante avanço local, no sentido da gente também ampliar. Foram mais de 500 crianças e adolescentes atendidas no CAAC desde a inauguração do equipamento. Não gostaria que fosse tanto assim, né? Mas já que o equipamento é bom, né? Então, será também que, por outro lado, funcionou, né? Enfim. Nogueira? Sim, Luiz. Você me permite, eu queria de falar, nas duas respostas, tem uma pergunta aqui, bastante correlata, feita pela Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus de Itabapoana, querida colega de faculdade da FAFIC. Um beijo, Silvana, se estiver nos ouvindo. Ela pergunta aqui para você, Nick, qual é a maior dificuldade quando os casos de abusos, infelizmente parece ser a maioria, são dentro de casa? Que tipo de dificuldade uma criança, uma adolescente tem quando isso ocorre, mais comum? Então, ótima pergunta, é muito importante falar sobre isso, porque normalmente a criança, por se sentir constrangida pelo abusador, né, ameaçada, ou mesmo envolvida emocionalmente com esse abusador, porque se é uma figura paterna, um padrasto, alguém da confiança dela, há uma mistura de sentimentos ali, né? Ela entende que algo errado está acontecendo, mas às vezes ela não alcança isso. E dependendo da idade, quando é muito pequenininha, a criança nem consegue identificar que de fato aquilo é um abuso. Então é muito importante que o adulto que convive com a criança esteja atento aos sinais de comportamento. Então, exemplos de sinais de comportamento que podem indicar uma suspeita de abuso. Mudanças bruscas de comportamento na criança, né? Era uma criança agitada, alegre, e começa a apresentar sinais frequentes de tristeza, isolamento, distúrbios do sono, dificuldade para dormir, comportamentos que denotam regressão. A criança já não se comportava de forma tão infantilizada, dependendo da etapa de desenvolvimento, e volta a apresentar comportamentos assim. A própria queda do rendimento escolar, comportamentos depressivos. Há uma tendência da vítima a se sentir culpada, porque quando o abusador a impede de contar o fato, ela acaba se sentindo, embora inadequadamente, mas ela acaba se sentindo cúmplice daquilo, porque ela não consegue falar sobre o fato. Então tem também um sentimento de culpa, medo de ser tocada, né? Às vezes vai receber um abraço, não consegue, né? Então há um conjunto de comportamentos, a agressividade mesmo. Às vezes a criança não consegue expressar o que está acontecendo e ela começa a desenvolver um comportamento agressivo, desconectado com a sua personalidade, com a sua maneira de agir, porque não consegue elaborar os sentimentos, né? Então, é importante estar atento a isso. E aí começar a observar com quem que essa criança convive, né? A gente vê casos até, estava vendo outro dia na internet, uma delegada comentando uma situação de que a criança foi dormir na casa de um coleguinha, né, em que a família não tinha muita intimidade, e várias crianças naquela coisa de noite do pijama e tudo, e o pai dessa coleguinha acabou colocando alguma coisa no suquinho das crianças, e uma delas não fez uso disso e acabou identificando que enquanto as outras dormiam, esse pai abusava das amiguinhas e conseguiu noticiar o fato. Então, assim, são situações realmente que causam repúdio, né, na gente, e infelizmente são muito mais comuns do que a gente pode imaginar,
e muito próximas, né? E atingem todas as classes sociais, independente do grau de instrução. E é muito difícil sempre falar sobre isso. Então, criar um elo de confiança, o adulto, né, que cuida dessa criança com a criança, é fundamental para que ela tenha coragem de contar, uma vez identificados esses sinais, abordar esse assunto com ela. Acho que estar atento ao comportamento é o grande trunfo aí para a gente tentar romper esse ciclo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, uma pergunta mais genérica, mas muito se discute, né? Você narrou aqui esse caso último do pai que dopava as colegas da filha para poder abusar, um negócio assim. Né? Meu Deus. Crianças, nem eram adolescentes. Mas assim, que para onde está na humanidade, né? Enfim, dá uma desesperança, inclusive. Agora, pela sua experiência, Nick, que esse é um papo muito conversado, assim, de maneira corriqueira, né, no cotidiano. Você acha que isso sempre foi assim e hoje aparece mais, ou realmente os casos aumentaram nos últimos anos? Olha, é uma opinião realmente, porque nós não temos uma estatística baseada em dados assim consistentes para poder afirmar uma coisa ou outra, né? Mas assim, a impressão que eu tenho, infelizmente, é de que sempre foi assim. Sempre é um exagero a gente falar, né? Mas que, historicamente, essa, infelizmente, é uma conduta praticada. Acho que houve uma evolução no sentido de que os casos que sempre foram subnotificados deixassem de ser, em função da era digital, trazer informações para todas as pessoas, né? Então, acho que as informações que realmente acabam trazendo esses fatos à tona. Mas eu acho que pode ter havido também um quantitativo de aumento, porque a forma de interação social hoje, né, pelas redes, inclusive pelas plataformas que acabam proporcionando isso de forma escusa para as crianças, a falta de supervisão dos pais, porque eu penso, sabe, Luiz, que a gente está num momento de aprender a lidar com o mundo digital, com as relações que nasceram dessas novas possibilidades. Se a gente for pensar como humanidade, embora a gente já tenha, né, aí os recursos digitais há muitos anos, mas assim, as relações que passaram a serem possíveis a partir disso, eu acho que a gente ainda está caminhando muito na maneira de lidar. A gente vê grande adoecimento das pessoas, a necessidade de aprovação social em todas as idades, especialmente na adolescência, pela internet. Então, acho que tudo isso também proporciona um espaço mais amplo, né, do que antes. A gente tinha só as relações presenciais, físicas, e hoje, além disso, a gente tem um mundo na web, em que essas relações podem também acontecer. E acho que os pais hoje estão cada vez mais se conscientizando da necessidade supervisional que os filhos fazem nesse espaço que é a internet, e que proporciona relações com crianças e adolescentes que antes, né, não aconteciam sem que os pais soubessem, porque era muito mais fácil controlar o movimento dos filhos. Então, acho que a atenção dos pais para o movimento dos filhos e os contatos que são realizados por eles através da internet é algo indispensável no mundo de hoje para protegê-los, né? Muitos crimes acontecem a partir daí. A gente teve, salvo engano, aqui em Campos mesmo, há uma semana atrás, exatamente um caso assim, que a adolescente foi encontrar com um amigo da internet e ela foi levada, né, para um ambiente, sofreu abuso e tudo mais. Então, esse contato que a rede social
e a interação social pelo mundo digital proporciona, talvez também tenha contribuído, como você perguntou aí, para a ampliação dos casos, que é mais um mundo paralelo além do presencial, né? E olha, eu estou ouvindo atentamente aqui as suas explicações, assim, e ainda tem um potencializador, assim, sei lá, qual que é aonde ele vai elevar isso, qual a máxima potência, eu não acho que ninguém consegue calcular, que é a inteligência artificial. O que é fake, o que é inteligência artificial, o que não é. Hoje na internet está muito tenso, muito complicado. E o que vem aí ainda pela frente de desenvolvimento e melhoramento e avanço dessa IA. Não sei, eu acho que tem aquelas contas de Instagram, Dix, né? Tem isso, você tem sua conta, né? Para quem não. Só para a gente fechar o bloco aqui, você tem sua conta, normal, tá lá, seu perfil, mas tem aquele perfil 2, ou 3, ou 4, sei lá, que você só restringe ali a um grupo seleto não é nem seguidores, é de amigos. E ali você coloca coisas que seus pais não veem. Exatamente, nem sabem que você tem esse outro perfil, né? Outro perfil. Então, os pais pensam que estão conseguindo supervisionar adequadamente o filho, porque consideram aquele primeiro perfil, que seria o perfil, em tese, oficial, né, entre aspas, mas, na verdade, aquele adolescente, muitas vezes, tem um outro perfil, e naquele outro perfil, coisas, muitas vezes, absurdas são postadas, né? Enfim, realmente é desafiador o momento, né, de se encontrar aí recursos para lidar melhor com controle e proporcionar o desenvolvimento adequado às crianças e adolescentes pelos pais e educadores. Não, eu vou falar, eu não queria ser pai de criança agora nesse período, não. Aí tem Instagram, que já está ficando meio que ultrapassado, Facebook já, para muitos, já ultrapassou, a juventude já não usa. Aí vem o TikTok, né? Que a primeira dama não gosta. Aí vem o Kawaii, né? E por aí vai. Ó, o TikTok vem a primeira dama, encontro com o maior parceiro comercial do Brasil e vai passar carão em Xi Jinping e é enquadrada. Que coisa vexatória. Meu Deus, meu pai. Tempos difíceis. Melhor definição para a gente fechar esse bloco aí. Tempos difíceis. Ó, complicado. Bom, agora são 7h59. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, Anick, para a gente continuar falando, e o tema é extremamente importante, mas extenso também, para a gente falar um pouco desses desafios, desses avanços que a sua promotoria tem conquistado aqui na região. Só conferir aqui nas redes sociais, pessoal que está acompanhando também, professor Luiz Carlos, faz pergunta aqui, depois a gente traz para você também, Anick, no próximo bloco. E você que está nos acompanhando, continue ligado. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, são 7h59, conversando com a promotora Anick, aqui no Folha no Ar, Anick Rebelo Assede Machado, né? Você também é psicóloga, né, Anick? Além de tudo, né? Ainda isso. Tem mais. E essa segunda formação aí é uma área realmente que eu gosto muito e contribui também para a atuação no Ministério Público, né? Especialmente com crianças e adolescentes. Tá ligado diretamente né? A essa questão de cuidar dessas crianças aí. E que também, assim, a Luísa. Só se me permite, eu estou ouvindo você, Anick, falando, e sei que vocês dois mantêm essa atividade mais forte do que eu em rede social. Eu acho que é um bom tema para a gente debater aqui no próximo bloco, essa série Adolescentes, né, da Netflix, que gerou espanto em muitos pais com as possibilidades imensas, né, e muitas delas muito perigosas, que trazem as crianças e os adolescentes, né, no mundo todo. Eu acho que é um tema relevante para a gente tratar no próximo bloco também. Excelente, né, Anick?
Excelente ideia. Excelente, boa lembrança, excelente. Aliás, até eu não vi a série, vi só algumas chamadas, alguns trechos, mas assim, recomendo altamente para os pais assistirem, para eles entenderem o que é esse mundo moderno que nós estamos vivendo. E a gente tentar correr atrás do prejuízo. São 8 horas, 1 minuto, então. Próximo bloco a gente volta com esse tema, outros desafios, né, que a Promotoria da Infância e Juventude, comandada em Campos hoje pela doutora Arik, tem pela frente, e também as conquistas, evidentemente. São 8 horas, 1 minuto, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir com um destaque agora aqui, só para chamar a sua atenção para as dicas da Nauta XP. Para você investir o seu dinheiro, tem que ser orientado por profissionais de primeira linha. Nauta XP Investimentos. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Investir para a aposentadoria requer um plano sólido e disciplina financeira. Uma boa prática é começar